Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Marcos, do capítulo 12, do verso 9 ao 12. O nosso tema, a pedra angular. O texto bíblico nos diz assim: o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Meus amados, na meditação de hoje, veremos o último trecho da parábola dos lavradores maus. Após narrar as muitas e frustradas tentativas do dono da vinha em receber a sua parte na colheita, o Senhor perguntou aos seus ouvintes como deveria reagir o dono da vinha aos insanos atos dos vinicultores, sendo que ele mesmo respondeu: virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. De fato, a morte dos lavradores, ou seja, a destruição dos israelitas por rejeitarem o Filho de Deus, aconteceu no ano 70 d.C., quando o Império Romano acabou com uma revolta em Jerusalém e destruiu o templo. Já a vinha foi dada a outros povos, os gentios, que passaram a ser conhecidos como cristãos. Na sequência de sua fala, Jesus cita o Salmo 118, do verso 22 ao 23, em que o rei Davi profetizou sobre a sua vinda, dizendo: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Um texto em que simbolicamente os construtores da igreja judaica eram os principais sacerdotes e escribas que estavam rejeitando a pedra que era a fundamental para a edificação do reino celestial aqui na terra, Cristo, ao conspirarem contra ele e num futuro próximo, quando o condenariam e o crucificariam, causando a sua paixão e morte. Irados com a dura repreensão do Senhor, os líderes religiosos queriam o prender, mas não o fizeram naquele instante porque eram covardes. Tinham medo da reação da grande quantidade de pessoas ali presentes que seguiam e respeitavam o Messias. Jesus se tornou, meus amados, a pedra angular, o elemento central e fundamental no plano da salvação dos homens, quando Deus o ressuscitou dos mortos. Sua forma de viver aqui na terra, sua paixão e morte e ressurreição são o resumo desse plano divino. Ele é a rocha, onde todo aquele que o segue fundamenta e edifica a sua vida espiritual. Efésios capítulo 2, do verso 19 ao 22 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.